Senhor e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada um que aqui está, Senhor. Cada um que se deslocou dos seus lares, da sua casa, Senhor, e está aqui disposto a aprender da Tua palavra, Senhor. Traz sobre a nossa vida, Senhor, não só sobre a vida dos que estão aqui, Senhor Jesus, ouvindo esta palavra através de mim, mas traz também para mim, Senhor, um conceito mais estendido do que o Senhor já me mostrou quando eu preparava esse estudo, Senhor, para que nós possamos sair daqui aprendendo cada vez mais, Senhor. Amém, amém. Pode se assentar, irmãos, e vamos abrir lá a continuidade, certo? Para alguns nós vamos estar pulando o capítulo 20, mas nós não estamos pulando. Eu joguei lá o estudo lá, certo? Como eu comentei no início aqui com alguns irmãos, que essa flexibilidade traz essa possibilidade de nós continuarmos algo sem parar, certo? Então, supostamente nós começaríamos o 20 hoje, né? Porque não tivemos semana passada, mas agora podemos dar continuidade porque o 20 já foi postado lá, certo? Então acompanhem bastante, certo? Se você não assistiu lá, se você não ouviu, não estudou, depois volta lá no nosso grupo lá que vai estar lá a postagem do capítulo 20, aí o que aconteceu, os pontos que nós levantamos no capítulo 20. Vamos começar hoje o capítulo 21, e o 21 ele traz o nascimento de quem? Isaac. Então você já sabe que nesse capítulo a promessa de Deus vai se cumprir, certo? Já está ciente disso. O verso 1 e 2, acredito que você leu aí, você acompanhou, né? E agora nós vamos destacar os pontos a qual nós temos que comentar, a qual nós temos que extrair verdades dele, certo? O capítulo 1 e 2, ele traz esse trecho, essa palavra, ela destaca o cumprimento da promessa de Deus, certo? Então você está vendo agora que agora realmente está acontecendo o que Deus vinha prometendo para Abrão desde quando ele saiu lá no capítulo 11, 12, que ele saiu de Ur dos Caldeus, certo? Alguns fazem ideia do tempo que isso já ocorreu de lá até aqui. Por exemplo, capítulo 11 lá, né? Tem a genealogia. E no 12 fala lá, então Deus veio a Abraão, né, e disse, sai da tua terra, da tua parentela, certo? E vai para onde eu te mostrarei, que eu tornarei a sua descendência o quê? Numerosa, mandou olhar para o céu ainda, olha para o céu aí, certo? A tua descendência vai ser que nem as estrelas, incontável. Alguém faz ideia de quanto tempo discorreu de lá até aqui? Hã? Se você for procurar na história, né, nas entrelinhas, né, não vai ter um versículo específico, mas se você for procurar um estudo aprofundado a respeito disso, vai mostrar que são 25 anos se decorreu de lá até aqui, certo? Temos alguns dados da ocorrência, né? Por exemplo, quando Isaac nasce, o primeiro filho de Abraão, fazem ideia de quanto tempo tem já? Quantos anos tem? Dá um chute alto aí. Quem que dá um chute alto aí? Pode ser audacioso, irmãos, pode falar. Hã? Ismael, quantos anos Ismael tem aqui agora? Por aí, tá vendo? Isso aí mesmo, certo? Porque tem uns dados ali já bem à mostra, né? Então a gente consegue entender, né? Tem por volta de 16 anos já. Então 16 anos de Ismael para cá, certo? Mas até Ismael, quanto tempo passou? São 25 anos, gente. Então você imagine que para a promessa de Deus realmente cumprir, levou 25 anos. Vamos tirar de fora os estudiosos chamam de estratagema, né? Esse jeitinho que Sara e Abraão deram para que acontecesse, né, a promessa. Não é do jeito de Deus, é isso que a gente tem que entender, certo? Não é a forma que Deus queria que acontecesse. Eles deram um jeitinho, eles acharam que podiam acelerar. Quantos de nós às vezes pensamos assim, eu posso acelerar o processo que Deus quer para mim, né? Querendo adiantar os carros na frente dos bois, como vamos dizer assim, né? Não é porque não é porque o seu propósito é autêntico e está
parcialmente dentro da vontade de Deus, que isso será aprovado por Deus, certo? Como não foi aprovado esse filho. Mas aconteceu, está aí, certo? Então nós temos que entender que passou-se um tempo e agora, com 25 anos decorrido, acontece, né? Acontece a tão esperada promessa que Deus fez a Abraão, certo? Desde lá de Ur dos Caldeus, quando ele falou: Abraão, sai da tua terra, tá? Da tua parentela, que agora eu vou te levar para a terra, né? Que eu lhe mostrarei, certo? Olha só o que diz a palavra aqui. Abra aí Hebreus 11:11. Olha só como é um negócio que é em conjunto. Hebreus 11:11. Vá lá próximo de Apocalipse, de Tiago e vindo para trás aqui, ó. 1 Pedro, 2 Pedro, daí vai ter Hebreus. Hebreus, depois dessas epístolas menores, que é 1 Pedro, 2 Pedro, Tiago ali, vai ter Hebreus que é um pouquinho maior, né? Hebreus tem 13 capítulos, então é um livro mais fácil de achar, mas se você vier algumas folhinhas para trás. 11:11 diz bem assim, olha só, Hebreus 11:11. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não bastante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito o quê? A promessa. Ainda bem que vocês estão aí, né? Então, é algo que vem acontecendo de lá para cá, mediante a vontade dos dois, certo? O crer dos dois. Irmã Sema, capítulo 21 lá de Gênesis, tá bom? Certo? Então, aí ele se confirma que é um caminhar dos dois juntos. A promessa é para esses dois. Por isso que Deus não deixou que Abimeleque, que Faraó, tocasse em Sara, porque Sara era aquela que ia trazer o filho para Abraão, certo? Temos que entender isso, para que nós possamos compreender como que Deus age, como que Deus trabalha, como que Deus direciona cada um de nós. Então, dentro desse verso 1 e 2, nós podemos ver a promessa sendo cumprida, o fato de que Sara também creu, também estava nessa disposição, e junto eles agora podem aproveitar do que Deus tem para a vida deles. E vai ser tremendo daí para frente, porque agora eles vão poder contar essa novidade, né? Ao momento em que você tem só uma promessa, né? Você diz que você tem uma promessa, vai contar o que você tem. Você tem uma promessa, né? A partir desse momento agora, eles podem dizer que eles tinham a promessa está se cumprindo agora. Se cumpriu uma parte, está se cumprindo o restante, certo? Verso 3 a 5, o que nós vamos encontrar ali que se destaca nesse trecho aí, né? Abraão obedece a Deus, agora trazendo o quê? Colocando o nome que Deus está pedindo que coloque e fazendo o que mais? Circuncisão, né? Olha só. O fato de nós sermos abençoados, às vezes, né, nos coloca numa posição, e isso é muito importante que nós venhamos ter esse fino acesso, essa fina detecção do quê? De que não é porque eu estou sendo abençoado que eu já estou fazendo a vontade de Deus. Eu tenho que continuar fazendo a vontade dele. O filho já veio, certo? A bênção já está chegando, já chegou. Agora o que ele tinha que fazer? Continuar obedecendo. E é isso que Abraão está ensinando nesses 3 versos aí, nesses 3 versos, 3, 4 e 5. De que a obediência tem que perdurar agora, tem que continuar. Aí você vai dizer assim, mas ele teve seus escorregões? Teve, claro. Ele não é humano?
O único que nós não vemos falha nenhuma relatada na Bíblia é Cristo, gente, certo? O resto você vai ter. Quem quer segundo o coração de Deus que pisou feio no tomate várias vezes? Hã? Né, que é? Então, nossa, segundo o coração de Deus, um título maravilhoso, né? Quem me dera eu poder ser um dia lembrado como segundo o coração de Deus, né? Mas temos nossas falhas, nossos erros, né? Então, um título tão maravilhoso, mas traz o quê? Traz a sua história, traz a sua parte humana. Ele vai ter os seus erros, vai cometer os seus erros. E assim foi Abraão. Cometeu inúmeros erros, né? Alguns erros bem grosseiros, né? Às vezes conota que ele não estava acreditando, e alguns outros também não tão sérios, mas ele ainda estava dentro dessa exposição. Só o que ele vem ensinar aqui com esses 3 versos? Ele vem ensinar que é imprescindível que se continue fazendo a vontade de Deus, certo? Continue obedecendo a Deus. Gostaria de ver algo tremendo aí, que é o destaque do tempo. E para mostrar a ação de Deus no improvável. Aqui está destacando o quê? 25 anos se decorreram, né? Está sendo destacado nesses versos para cima aí de 5, de que o tempo já passou, mas que a promessa, né, ainda está se cumprindo dentro da vida de Abraão, certo? Aquilo que era improvável. Quantos anos Sara tem aqui? 100 anos, né? Abraão tinha o quê? 91, né? Abraão era 10 anos mais novo que Sara, né? 10? Quem confirma lá? Quem pode dizer se é isso mesmo? Na minha, Abraão tinha 100 anos. Abraão já tinha 100, era a Sara que tinha 10 anos a menos, né? Sara devia ter uns 90 anos, né? Então, olha só, você imagine uma mulher de 90 anos, né? A Bíblia destaca que ela já não tinha mais o seu período fértil, certo? A regra da mulher, ela já não acontecia mais para Sara. Então, ele está mostrando, a palavra de Deus está mostrando o improvável, só que com a ação de Deus, o improvável é possível, é provável, acontece, né? É isso que nós vemos nesses destaques para cima. Quando fala a respeito de que Sara já era uma mulher idosa, quando fala que é a respeito de que Sara já não tinha mais sua condição de mulher fértil, né, que não acontecia mais a sua regra, não tinha mais aqueles conceitos de mulher, né, que provavelmente aconteceria, agora não. Então, dentro da improbabilidade, Deus está agindo. Gostei muito desse ponto aí, né, que nós podemos extrair de dentro desse trecho. O verso 6, alguns já se perguntaram, por que esse riso de Sara, né? Por quê? Por que ela riu? Olha só, o verso 6 diz assim, ó, e disse Sara, Deus me deu motivo de... É riso no de vocês também? É. Certo? Se você pular lá no versículo 12 do capítulo 18, vá lá atrás, lá. Olha o contraste que eu gostei muito de fazer. Capítulo 18, verso 12, olha só. Sara riu, né? De novo, né? Tá, por que esse riso agora? Olha só. E aí você vai entender também, porque eu quero trazer o significado do nome Ismael. Qual que é o significado do nome dele? Alguns já perguntaram? Já sei. Hã? Quem que arrisca aí? Eu dei 2 dicas aí já. Ele falou no versículo agora, nós falamos no versículo 12 de 18. Quem que arrisca? Não é Ismael ou Isaac? Isaac é meio risadinha, né? Riso, isso mesmo, olha só. O significado do nome dele, porque nós temos que entender que os nomes tinham significados nessa época, certo? Abraão é o quê? Pai. É Pai Celeste, uma coisa assim, né? Pai que olha para cima, uma coisa assim. Abraão, né? Então, o significado dos nomes, nós temos que entender isso, certo? Então, o significado do nome Isaac, esse filho agora, que está dentro desses 2 risos de Sara, o riso incrédulo do capítulo 18, verso 12,
que é um riso de incredulidade. E agora, lá no verso 6, certo? Do capítulo 21, é um riso de alegria, de satisfação diante do que Deus está fazendo. E logo o nome do filho tem o significado de quê? Riso, ou ele ri, certo? Consegue entender por que essas ligações elas são são tão destacadas? Por quê? Porque nós temos que olhar o que está acontecendo diante dos nossos olhos na leitura. Quando nós lemos, né, agora, por exemplo, a respeito desse riso de Sara, se você é bom de memória, se você é bom de fazer a sinapse, as ligações, o que acontece? Você vai fazer uma ligação direta com um riso anterior. Aí você vai lá atrás, vai achar que é um riso incrédulo. Depois você vai ver o significado mais para frente, talvez na mesma leitura, talvez mais para frente, outros dias, um outro estudo, você vai entender que o nome dele queria dizer rir, né? Riso. Então o que você pensa com isso? Tem uma linha que Deus está querendo ensinar, está ensinando aqui, tanto para Abraão e Sara, como está ensinando para nós hoje. A respeito do quê? De que nós podemos estar satisfeitos, muitas das vezes nós podemos não acreditar, estar incrédulos, mas isso vai ser marca grande, vai ser marca histórica na nossa vida, porque tudo que nós passamos, nós contamos. Ontem no culto aqui, o pastor trouxe um ponto muito importante, né? O pastor Emerson, né? Ele destacou o fato de que ele traz dentro da mensagem, dentro do que Deus revela para ele, pontos importantes que Deus transformou na vida dele. E isso é importante, certo? Isso não dá autenticidade à mensagem dele, mas dá autenticidade ao que Deus está prometendo na mensagem que você está pregando, certo? Isso dá autenticidade no que Deus, porque a palavra dele é uma mensagem. O próprio evangelho quer dizer o quê? Boa nova, certo? Então o evangelho lido aqui, se eu pegasse aqui o evangelho e começasse a ler pontos, apenas ler, isso já é mensagem, isso já é pregação, isso já é boa nova para a igreja. Apenas a leitura. Quando isso está atrelado ao que Deus está fazendo na minha vida, e eu trago esses pontos importantes, o que isso traz? Traz autenticidade ao Deus que estava agindo, que está agindo e vai continuar agindo nas nossas vidas. Quando nós deixamos que isso aconteça. Certo? Então, gostei muito de fazer essa ligação aí entre esse riso incrédulo dela, esse riso agora de alegria, e o fato do nome dele ter alguma coisa a ver com riso, né? Com alegria, com satisfação a respeito daquilo que Deus está fazendo, né? Na sua vida, certo? Se nós dermos uma avançada aí, nós vamos para o verso 9 agora, do capítulo 21. Outro ponto conflitante agora, por quê? Por que é conflitante? Né? O verso 9, por que é conflitante? Porque eles já arrumaram esse problema lá atrás para eles, certo? Aqui era um problema que não ia haver, tanto como não ia haver o outro lá do capítulo 19, não, do capítulo 18. Quando ela briga, acho que é 18 ou 17, quando ela briga com Agar, porque Agar começou a desprezar ela a respeito do fato de ela estar grávida e Sara não ter conseguido até hoje ainda engravidar. Então eu tô grávida do patriarca, agora não toque em mim, certo? Conflito porque eles arrumaram isso para a vida deles. Isso traz um conceito do quê? Do que muitas das vezes os problemas em que nós temos hoje, os problemas que nós lidamos hoje, é consequência do quê? Consequência do que eu fiz lá atrás, certo? Eu tenho para mim isso, entendeu? Então,
Eu sei, eu tenho consciência de que muitos dos problemas que eu passo, estou falando eu agora, hein? Do que eu passo, foram problemas, são conflitos do que eu arrumei lá atrás. Quando eu tinha uma vida desregrada, quando eu tinha vícios, quando eu me expunha à maldade, quando eu me expunha àquilo que agredia a integridade de Deus na minha vida. E isso hoje é problema, certo? Aí você vai dizer assim, mas Deus não é poderoso para curar tudo isso e te fazer novo? Claro que é. Que cai dentro daquelas 3 verdades de Deus, né? Aquelas 3 ações de Deus, aquelas 3 permissões de Deus, né? Deus concede porque você está orando, Deus permite certas situações, só que tem a vontade soberana de Deus, que nada vai mudar. Não adianta você, né, fazer o maior sacrifício do mundo, certo? Não vai mudar a vontade de Deus, certo? Nós temos que entender isso. Então, quando eu faço isso, quando Sara, ela propôs para Abraão que tomasse a sua serva, lá atrás ela conseguiu um problema que agora, no verso 9, vai destacar de novo. Aí está acontecendo aquela festa maravilhosa, né? O filho vai desmamar, né? Quando ele vai passar para uma nova fase. Nós temos que entender também, né? O fato das culturas. Olha só. Até hoje lá ainda é feita essa festa do desmame, certo? Mas nós não temos isso, né? Alguém se lembra de alguém ter feito alguma festa quando desmamou o filho? Hã? Ou quando foi desmamado ou desmamado? Não. É uma briga, né? É. Acho que a única festa é a briga mesmo, né? Chega! Né? Ou seja, é uma cultura deles, e até hoje ainda no Oriente Médio eles têm essa cultura, certos povos têm essa cultura. Então nós temos que olhar a cultura e olhar agora que dentro dessa cultura deles tem um problema. Nessa festa, o que aconteceu? Por algum motivo, ela notou que quem estava ali? O filho anterior de Abraão, né? Com quantos anos? Próximo dos 16, né? Que aqui é a festa do desmame, eu acho que era com 8, né? Era com 8, né? Vamos ver lá? Era 8 anos, né? A festa do desmame, não era? Isaac cresceu e foi desmamado desse dia. Cresceu e foi desmamado. Não vou conseguir lembrar a idade, mas não é 8, né? É muito, né? 4, né? 3, 4. Então, olha só, o menino ele era novo, né? Relativamente, e agora por um adolescente estava sendo zombado, né? Aonde diz lá, quer ver, ó? Vendo Sara, que é o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz a Abraão, o meu estava caçoava. Meu também. Caçoava? Tem mais algum caçoava? Ó, esse aqui que eu queria. Tem algum diferente lá ainda? Zombava, né? Por isso que eu pus zombava no meu aqui. Então, o que eu queria ver é esse aqui do pastor, essa tradução aqui. Diz que ele ria, né, pastor? Aí você vai pensar assim, né, numa primeira leitura, né? Por isso que é importante o estudo da palavra, olha só. Cara, por que cargas d'água ela ia reinar com o menino só porque ele estava rindo? Aí você tem que entender o conceito, né? Tem que ler outras traduções, traduções mais próximas da real, traduções mais atualizadas, que atualizada às vezes dá um conceito do que realmente, né, parecia aquele rir, né? Às vezes no original lá está ria, né? Como pode ser que eu... Isso, daí você tem que ver os sentidos. Por isso que é bom. A da Elisângela é bem diferente. O que diz lá? Gênesis 21, 9. Caçoava, já falei isso. Caçoava, né? Talvez numa leitura, numa Bíblia daqui uns 20 anos, talvez, né? Uma tradução mais moderna ainda, vai dizer o quê? Estava praticando bullying, né? sobre Isaac, tá entendendo?
mas tudo quer dizer a mesma coisa, certo? Ele estava zombando. E isso trouxe um problema por quê? Porque no conceito dela, cultural dela, nós temos que entender o conceito cultural de Sara agora. Ela estava vendo o quê? Agora ele vai achar que tem direito sobre o meu filho, certo? Por quê? Porque ele é o varão, o primeiro, certo? E o primeiro tem direito nessa cultura. Só que tem um destaque muito forte aí. O da promessa é Isaac, nós temos que saber disso, certo? O da promessa é Isaac. Ali foi uma artimanha deles, uma manobra deles que acarretou problemas para eles, certo? Mas o da promessa é Isaac. E agora ela ia, claro que ela ia querer destacar o filho dela. E o que acontece? Ela pede que despeça ele agora, né? Ó, não vai ser herdeiro com meu filho. Como diz lá no verso 10, é isso? Rejeita essa escrava, olha só, diz ela para Abraão. E seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Olha o destaque que ela faz. Não vai ser herdeiro com ele. Então, por mais que os dois fossem herdeiros juntos, e nem nisso ela não queria mais agora, certo? Quem vai ser herdeiro, né, é o meu filho agora, certo? Despede ela. Olha o problema que acarretou, certo? Isso é interessante, né, Renato? E ela procurou lá atrás isso, achando que ia ser Uma solução, né? só dos problemas, e lá quando Deus provê, ela viu que tem que rejeitar algo que ela pensou que... E muitas das vezes somos nós nas nossas escolhas, né? Depois para largar é mais difícil. Para consertar, para largar, Vou para fazer isso aqui, resolver, é o olha melhor. só. Aí lá na frente Deus faz o melhor que realmente é o melhor, e aí para largar isso que você achou que é o melhor. Aí tem todo um processo agora, muitas das vezes doloroso, muitas das vezes, né? Fadiga vai vir em cima daquilo, por quê? Porque nós criamos a situação. São dois lados, né, de consequências, né? No caso de Abraão também, ele falou diretamente com Deus da promessa, né, que ele ia receber, né? Sara, ela escutou e viu. Então, quando Sara, né, lá deu a ideia de dar a escrava lá para que a promessa fosse gerada, Abraão também ele teve a escolha dele, de ouvir a Deus ou ouvir a sua companheira. Ele estava na posição de patriarca, ele podia decidir. Ele podia muito bem dizer assim, Sara, eu não vou acatar essa tua ideia, porque eu creio no Deus que me prometeu. É. Tanto dela quanto dele. E aqui um pouquinho mais pra frente nós vamos ver que ele vai ficar numa situação também difícil, porque Ismael ele é filho. É filho dele, é filho dele. Gerado de Sara, não teve essa ligação. Ele ficou dividido. Aham. É situações que eles criaram, entendeu? Mas agora não é autêntico o sentimento de Abraão pelo filho? Claro que é, mas... Ambos os lados, eles vão acabar sofrendo a consequência de porque a Bíblia fala que são só uma só carne, né? Então, assim, a minha escolha ou a escolha da minha esposa vai afetar tanto em mim quanto nela. E agora, mais pra frente, nós vamos ver que vai afetar Abraão também, devido à escolha E dele. podemos ver dentro desse relato aqui, olha só, o que bem claro, traz o que? Um conflito familiar, né? A respeito do que? A respeito de várias esposas, entendeu? Olha como Deus não aprova isso. Porque o fato simples dele pegar uma escrava, como na cultura deles podia, né? Estava tudo dentro da cultura deles. Por isso que às vezes, gente, sabe, eu sou meio contrário a olhar a lei hoje do homem e achar que isso é regra. O que tem que ser regra para mim é a lei de Deus. Isso tem que ser regra. A lei dos homens, ela vem complementar e um pouco trazer uma clareza, né, mais atual, mas não deve ser regra. Porque nem tudo que entre os homens é dito que é possível é permitido por Deus. Quero fazer um destaque bem claro. Ontem eu me assustei. Anteontem, eu estava assistindo um vídeo, uma videoaula minha. E aí, dentro de uma aula e outra, tem aqueles anúncios, né, no YouTube. E aí estava falando de Dia dos Namorados, né? Duas moças sentadas assim, né? Falando de presente, falando disso, daquilo outro, né? Presentear o seu amado, assim, sua amada, né? Aquela pessoa do coração, dando esse destaque, essa ênfase, né? Para aquele a qual você ama.
E eu me assustei porque no final elas se beijaram, entendeu? Então, olha como é que é o conceito enraizado de uma nação a qual está se deixando levar por aquilo que é autorizado entre os homens. Não quer dizer que porque a lei vai dizer assim, agora é permitido, né, que do mesmo sexo possam agora oficializar um casamento. Pode dizer lá, irmã Sema. O que eu estou entendendo hoje, nada contra cada um que vive a sua vida, que eu tenho duas sobrinhas que gostam de mulher e um sobrinho que gosta de homem. Eles ficam na deles e eu fico na minha. Mas eu estou sentindo hoje, igreja, que eles estão querendo obrigar nós a engolir. Eles. É na rua, é na É uma imposição, aham. é nas lojas, é em rodoviária. Então ali se eles, só falta fazer aquilo ali, se agarrando, se beijando. Parece que eles querem que a gente engula eles. Eu falo para os meus lá, não tenho nada com a vida de vocês, cada um faz o que quer, mas pelo amor de Deus, dá um tempo aí, namoro lá dentro da casa de vocês, todo mundo vocês sabe que vocês estão juntos, não precisa querer enfiar de goela abaixo. É uma forma de forçar, né? Porque quando a gente fala em conceito de família, reunião de família, é aquilo a qual agrada a todos, né? Todos estão ali bem, estão reunidos, rindo, né? Desfrutando de um tempo. Aí essa demonstração de carinho entre eles, que para eles não tem nada, né? Não tem problema nenhum entre eles, desconforta alguns familiares que não vão aceitar aquilo, que não vão estar de acordo com aquela posição, né? Então tem que ter tudo esse equilíbrio, né? Como eu falo assim para elas, pastor, ninguém tem nada com a vida de vocês, como vocês são acostumados a dizer. Nós se sustentamos, nós isso, nós aquilo. Mas tenha respeito. Verdade. Tenham respeito, se agarra lá dentro de casa de vocês, não precisa estar mostrando. E aí eu fiquei, sabe, assim, abismado com aquilo ali, sabe? Então, tipo, pode falar, Elisângela. É uma situação que as próprias pessoas que fazem esse tipo de coisa nos julgam, né, pelo fato da nossa religião, não entra a questão de religiosidade, não ser a favor disso, né? Falava assim, nossa, mas o teu Deus não é amor? Daí tem o nosso entendimento, né? Deus, ele é amor. Assim como diz na Bíblia, né, que Deus ama Uma distorção, o pecador, né? e não o pecado. Uma Então, distorção do amor de Deus. Mas não o que eles estão fazendo, né? Nós temos que estar... Por isso que o conceito de estudo bíblico, ele é tão, além de ser difícil de você empregar no meio do povo, né? Porque quando você fala de evangelho é boa nova, vai apontar isso aí também, entendeu? Mas quando você fala de estudo, é uma raiz mais profunda do que você quer extrair de Deus para a sua vida, entendeu? Então, isso vai dar clareza da distorção do amor a qual eles tanto dizem, nossa, mas você fala que Deus é amor, né? E está querendo implantar o ódio. Não é implantar ódio no meio dos dois. É mostrar que não é a necessidade de se demonstrar esse tipo de amor entre um e outro, porque não está, né? Esse amor, nós temos que entender que o amor de Deus para com nós não é esse amor a qual nós pensamos que é o mesmo entre um homem e uma mulher, certo? Né? Quando eles decidem viver juntos. Uma delas falou para mim, ai tia, a tia não vai para a igreja, a tia não é crente. Falei, epa, não mistura uma coisa com a outra. Já sacam uma... Eu vou na igreja, eu sou crente, como você acabou de dizer, só que eu não sou obrigada a ir. Professo amor, mas não é esse amor que você está distorcendo aí, né? É uma distorção. Mas eu já fui a mais, né? Eu disse, mas não sou obrigada a engolir. Porque na verdade eles estão pondo goela abaixo. Quando eu vi no anúncio é isso aí mesmo. Estão pondo goela abaixo a ideia. Não, mas o mundo é do maligno, né? Então ele não está se obedecendo à lei de Deus. Então isso que está acontecendo aí é da lei, né? Então a lei aceita da terra, mas Deus não. É o homem deixando... Deus fez macho e fêmea, né? Quando ele instituiu a família, né, no jardim, o que ele fez? Ele deu uma esposa, né, para Adão.
Não fez várias. A gente tem que entender que Deus ele é amor e ele ama a gente. Ele não ama a gente, não ama muitas das vezes o que a gente faz. Deus é amor nesse sentido. Ele me ama, ele te ama, depende do que você seja, que você... Ele ama o ser humano, ele ama as pessoas. Agora, nossas atitudes, Deus não vai... É nós que temos uma visão distorcida desse amor. Não o nosso pecado. Não o pecado, é verdade. Aí as pessoas se confundem, mas Deus não é amor para ele, não. Ele ama a mim, ele ama você. Só porque ele te ama, você pode fazer aquilo e acha que ele vai amar o que você está fazendo. Não, Deus tá. Deus me ama, né? O amor dele é aí, é você. Agora, o que você Me vai fazer ama. ou não tem como Deus estar amando, você faz. A minha sobrinha trabalhava 15 anos naquela Tigre lá, né? De Joinville. Ela fez até que mandaram ela embora para ela fazer a mulher dela ficar grávida. Estava com uma criança de 5 anos. Ela saiu da firma que ninguém quer sair, ela fez de tudo para sair para botar o filho lá dentro da barriga. Pode isso. Então vamos dar continuidade aqui, o verso 10 a 12, né? 10, 11, 12, nós vamos ver esse conflito agora se instaurando, certo? Agar, ela é mandada embora, certo? E deserdada, certo? Nós temos que entender isso. Note que a Agar, quando ela não sai com bois, com ovelhas, com escravos, né? Isso é deserdar, certo? Nós temos que entender isso também. Temos que entender o conceito do que aconteceu. Por isso que diz ali, saiu com o quê? Com um odrezinho, né? De água, um pouco de pão, né? Pôs aonde? Onde que pôs? No ombro de quem? De Agar ainda, olha só. A escrava levando os proventos, né? Dos dois ali, sendo que Ismael tinha aí seus 16 anos, no vigor da idade, né? Podia estar levando o peso, por ser um homem, né? Mas quem teve que levar era escravo ainda, certo? Mas nós temos que ver esse conceito aqui de deserdar, certo? Ela saiu só com isso. Não saiu ela com ali uma comitiva de escravos, talvez, e animais, certo? Instaurado o conflito familiar. Aí sai Agar da história com Ismael. Mas você tem que ver que no verso 13, a promessa ela se estende a Ismael, certo? É isso que acontece? Se estende a Ismael. Alguém sabe me dizer por que Deus estende a promessa a Ismael? Por causa do quê? Por ser filho de Abraão. É só por causa disso, certo? Podia muito bem ela sair com o filho dela, se fosse filho de qualquer outro dentro do povo ali de Abraão, né? Ia despedir ela talvez por algum outro tipo de conflito e ela morreria no deserto, né? Não se ouviria falar após o despedir, mas é ouvido falar por quê? Porque agora Deus olha para Ismael por conta de Abraão, certo? 15:16. Quando acaba a água de Agar ali, daquele trajeto, eles já devem estar longe, né? Nós temos que entender isso. Já caminharam bastante tempo. Acabou o provento. Quando eu falo ali acabou a água, acabou o provento, né? Com certeza já tinha acabado o pão também, né? E ali o que acontece? Agora, ela afasta-se do filho para não o ver morrendo. É bem isso que está destacado aí na palavra de Deus. Verso 15:16, né? Tendo-se acabado a água, tá vendo? Ó, do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto, ou seja, protegendo-o do sol escaldante, né? 16 diz assim, afastando-se, foi sentar de frente à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino, certo? O que eu gostaria de destacar aí? Que no verso 17, né? Após acontecido isso, no verso 17, Deus ouve o choro de quem? Certo?
quero que vocês notem uma coisa bem interessante. Olha só. Quando Sara, no verso 16, quando Agar, no verso 16, relata que Agar se afastou do menino para não ver morrer, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou, certo? Então nós vemos que Agar chorou por conta do que estava prestes a acontecer, certo? Mas Deus ouve o choro de quem? Do menino, certo? Aqui dá bem clareza do que Deus está destacando na palavra. Deus está destacando que a visão dele está sobre o menino, certo? Agora eu vou dizer, se o menino não chora, se Deus não intervém sobre a vida do menino, Agar não ia morrer? Ia morrer ou não ia? Com certeza ia, né? Deus ia impedir a consequência do que ela destinou para ela? Porque ela estava numa condição de escrava, tudo bem, ela tinha que obedecer Sara, ela tinha que obedecer a situação toda. Só que o fato dela não se dobrar o suficiente fez com que tudo isso acontecesse. Isso vai confirmar, sabe aonde? Capítulo 16, verso 4. Quando Abraão possuiu ela, olha só, ele a possuiu e ela concebeu. Quando ela concebeu, o que aconteceu? Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela o quê? Olha o que estava no coração dela. Olha a consequência do que estava no coração dela agora. Agora ela estava sobre uma condição que se o Deus não intervém sobre o filho dela, ela tinha morrido. Tem que entender isso aí, certo? Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Não ia acontecer um mal sobre a vida dela? Iria. Consequência do quê? Consequência da posição dela, certo? Lá atrás a posição dela já era de zombar, já era de desprezar, já era de se ressaltar, porque ela da condição de uma escrava, ela estava saindo para quê? Para mãe do filho do patriarca, entendeu? Do filho de Abraão, que era bem visto por Deus, que tinha suas promessas sobre a vida de Abraão, né? Talvez entendendo, não, agora eu não sou mais escrava, entendeu? Agora na minha condição não é mais escrava, porque eu concebi o filho pro dono, pro rei, vamos dizer assim. Porque nós temos que entender que a condição de Abraão não era, quando Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, gente, nós temos que entender uma coisa. Abraão não saiu com 1 ou 2 animais, certo? Não saiu só ele com Sara, né? Com Agar, sua escrava, como diz ali. E não saíram peregrinando, não saíram andando, né? Montando tendinha embaixo de árvores, entendeu? Abraão, quando sai de lá, ele já sai com uma comitiva. Já sai de lá bem. Porque ele sai junto com o pai dele, e o pai dele tinha bens, certo? O pai dele morre no caminho, mas ele continua. E ali tem aquele episódio lá com o faraó. Ele ganha bens, ganha prata, ganha animais, ganha escravos. Depois outra situação com Abimeleque. Ele ganha bens, ganha prata, ganha escravos, animais. Então nós temos que entender que já era grande os bens dele, certo? Então a visão dela era o quê? Agora eu sou mãe do filho, né? Do homem que é dono de tudo isso aqui. Agora eu estou por cima da carne seca, certo? Olha o coração dela, tá vendo? Isso acarretou no quê? Na condição em que ela se encontrava agora. E por amor de Deus sobre a vida de Abraão, porque não era sobre o menino, mas sim sobre a vida de Abraão, ele poupou o menino. Com isso ele poupou quem junto? Quem junto? Agar, beleza. Verso 17, Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Certo? Deus, ele
traz sobre a vida dela agora uma nova promessa. E ali tem todo, né? Toda uma conversa, ó, ergue, levante o rapaz, verso 18, pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Tá vendo? Então ela retoma as forças dela agora, certo? Para adiante aqui, Deus confirma as promessas sobre o menino, verso 20, né? E eu quero destacar o 22 aqui, para nós, na sequência, já encerrar aqui dentro deste quesito. Abimeleque, um rei filisteu e pagão, certo? Nós temos que entender que Abimeleque era um rei filisteu e pagão, certo? Abimeleque era rei de onde? De qual povo? Pode falar isso mesmo? Filisteu, né? É isso? Não vai achar, vocês vão achar nas entrelinhas que mais para trás falou que Abimeleque era rei e que o povo era filisteu, certo? Oi? Tá vendo? Se Abraão está ali naquela terra dos filisteus, né? E Abimeleque é rei daquele povo, né? Nós temos que entender que Abimeleque era pagão, certo? Pagão o que é? Não serve ao Deus de Abraão, certo? Pagão nesse sentido. Quem que entendia um outro sentido de pagão? Que não foi batizado. Não é batizado, né, irmã? Isso é uma raiz católica, tá? Cuidado, hein? Tá? Não é porque não é batizado que é pagão, não. Certo? Por exemplo, a minha filha Alice é pagã? Não. Ela não é batizada. Né? Ela vai decidir pelo batismo quando ela tiver consciência daquilo. Né? E aí realmente, mas ela não é pagã. Por quê? Qual que é o conceito de pagão, gente? Reconhecer o Deus poderoso. Não é outros deuses. Porque você pode reconhecer outros deuses, certo? Abimeleque reconhecia outros deuses como Deus. E isso. Quando você é politeísta, você reconhece outros deuses, certo? Há mais, ou aquele junto, ou outros deuses que não é o Deus verdadeiro. Isso é um paganismo, certo? Certo? Então esse é o conceito de pagão. O fato de eu não servir a Deus, eu sou pagão? Sim. Porque quando você não serve, você não reconhece. Você não serve a Ele, você não tem Ele como Deus. Não é porque eu falo, irmãos, Deus abençoe para alguém. Não é porque, não tem raiz nenhuma de que eu sirva a Deus e que eu acredito em Deus. Né? Uma mulher, uma vez, não vou lembrar o nome da artista, certo? Numa entrevista, ela foi questionada a respeito do ai meu Deus, certo? Porque ela cria em outros deuses, certo? Não cria em Deus, ela deixava bem claro isso. Mas em uma das suas gravações de entrevistas, ela citou o ai meu Deus, certo? E ela justificou isso, sabe como? Como com algo que é comum as pessoas falarem, certo? Ela deixou bem claro isso. Não, eu falei ai meu Deus porque é comum as pessoas falarem, né? Não que eu acredite. Então não é porque sai da sua boca um ai meu Deus, um Deus abençoe, né? Né? Não quer dizer que eu seja uma pessoa crente, não. Isso acontece muito na igreja também, né? Isso acontece muito, as pessoas saem falando a paz do Senhor, Deus te abençoe, mas não sabe qual é o propósito disso. Cara, quando você mergulha e você sabe o que você está falando, você está dentro daquela raiz de metanoia. Deus está mudando a tua mente, Deus está mudando o teu conceito, o teu coração. Então é isso que nós temos que entender, certo? A gente usa muito também amém. Amém, né? Às vezes você não sabe amém, tipo, está concordando com aquilo. Por tudo a gente diz amém, mas sabe que amém? Amém é assim seja. Você está confirmando aquilo. Às vezes as pessoas, você vai ser abençoado, amém, irmão. Você está confirmando. Isso é amém de verdade ou você só falou amém por falar? Tá entendendo? É bem isso? Está concordando com a boca do irmão, você amaldiçoando,
Às vezes, meu Deus. Você vai morrer. Amém. Tipo, Prestou atenção no que você falou? tá entendendo? Mas tá falando que É verdade. Então Abimeleque, ele era pagão, ele não cria no Deus de Abraão. Só que você viu no capítulo anterior que Deus aparece em sonho a Abimeleque? Hã? Mais um conceito que eu quero destacar aqui para vocês. Não é porque ele não cria em Deus que Deus não ia aparecer para ele e fazer o que tinha que fazer. Proteger quem? Sara. Certo? Isso, mais um conceito daquela vontade, né, de autoridade de Deus. O que Deus quer fazer na vida de Sara, proteger a integridade dela, ele vai continuar fazendo. Por mais que o cara não acreditasse no Deus, como Abraão. Vou aparecer a ele e vou comunicar a ele que ele vai morrer se ele tocar na mulher. Entendeu? Nós temos que entender isso. Às vezes, por que eu estou destacando isso? Porque por algum tempo, na minha leitura normal, sem essa profundidade, o que eu fazia? Eu acreditava que Abimeleque era um homem de Deus, porque Deus apareceu em sonho para ele, certo? Mas não quer dizer isso, certo? Então vamos entender isso. Abimeleque era um rei pagão. Deixa eu continuar aqui, cadê? Ele reconhece, outro ponto, ele reconhece a proteção de Deus sobre a vida de Abraão. Agora, ele sabendo do poder de Deus sobre a vida de Abraão, ele quer formalizar O que Abimeleque queria formalizar aí com Abraão? Pacto, acordo, né? Um tratado. O que você pode falar mais? Um contrato, né? O que mais? Uma aliança aí, ó, entendeu? Tudo tem a ver com o quê? Com uma concordância mútua de ambos os lados, a qual estão formalizando um acordo, formalizando uma aliança, formalizando um pacto, certo? Certo? Quando você ouvir alguém falar assim, o fulano fez um pacto, vá tomar como o cara fez pacto com, né? Com coisa ruim. Ele fez um pacto. Agora você tem que entender o que pacto que ele fez. Não, ele fez um pacto com Deus. Ele fez né? Tá entendendo? Um pacto com uma família, por exemplo. Quem que é da época que os pais concordavam com os seus filhos futuramente casar? Hã? Não é mais da nossa época, né? Então, os pais concordam, vamos unir nossas famílias. Meu filho vai casar com a sua filha futuramente. Isso é um pacto, certo? Pacto entre duas famílias, certo? Que querem preservar a harmonia entre um e outro, querem reunir bens entre uns e outros. Tem vários os motivos ao qual eles provavelmente fariam esse pacto, certo? E agora o que Abimeleque faz? Já que Deus é na vida dele, esse Deus poderoso que apareceu para mim, deixou todas as mulheres do meu reino estéreis e ia dar cabo da minha vida se eu não a devolvesse intacta, então eu vou fazer um pacto com ele, eu vou fazer um acordo com ele, certo? Para que esse Deus, através de abençoar ele, abençoe também a minha vida, certo? Certo, irmãos? Certo. Não quer dizer que ele seja esse cara tão orientado assim por Deus, certo? 27? Isso, olha só. Essa aliança, ela foi formalizada lá em cima com um juramento, certo? 24 diz assim, respondeu Abraão, eu juro, certo? E aí, o 27 é um novo acordo. Que acordo que é? Houve um conflito ali, certo? A respeito de um poço, né? O que vocês viram aí nesse relato a respeito desse poço, né? Por que foi relatado a respeito desse poço aqui na Bíblia? Qual que é o acréscimo que a palavra de Deus quer fazer na minha vida através desse relato desse poço? Nós temos que entender que os poços eles eram muito importantes nessa época, certo? Principalmente nessa região seca. Para onde que Agar foi? Deserto. Então eles viviam provavelmente numa lateral deserta, entendeu? De um lado, quem que já viu lá os desertos daquela região lá?
Hã? Irmãos, é que nem o mar, por exemplo. O mar não tem a praia que divide a água do povo? É assim, verde para cá e daqui para lá, quase que uma linha cortando mesmo, tudo deserto. Então você às vezes não entende por que um lado é deserto, não nasce nada, e do outro lado é tão verde, tão próximo. Então provavelmente eles viviam dentro dessas linhas, certo? Próximo dessas linhas, onde estava muito próximo o deserto. Então o poço ele era importante nesses lugares. E aí houve esse problema aqui, que vai relatar no verso 23? Não, 25, olha só. Nada o bastante, logo depois de jurar, logo depois deles formalizarem, né, aquela aliança ali com Abimeleque, que ó, na aliança ele disse assim, ó, verso 22, por esse tempo Abimeleque e Ficol, que é um comandante do exército, como testemunha estava ali, certo? Diante dos dois. Disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes, certo? O reconhecimento de Abimeleque a respeito de Deus faz na vida de Abraão. 23 diz assim, agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás, nem a meu filho e nem a meu neto. Ou seja, ele estava querendo fazer um acordo com Abraão que não haverá mentira dentro da geração dele. Ou seja, ele já estava prevendo que dali um tempo ele morreria, né? E Abraão e a sua família poderiam manter esse acordo, certo? De quê? De não mentir, de não enganar, de não, né, fazer nada de errado com os filhos e também os netos de Abimeleque. Alguém já se perguntou, mas por que ele vai pedir isso logo para Abraão, né? Abraão é um homem íntegro. Não, Abraão não se mostrou um homem íntegro quando ele chegou e mentiu a respeito da sua relação com Sara. Foi esse o aspecto que Abimeleque teve de primeira mão a respeito de Abraão, certo? Às vezes nós podemos ser um homem de Deus, né? Uma mulher de Deus, e por um escorregão, um aspecto que a gente transmitiu equivocado, o que faz? Faz a pessoa ter uma imagem totalmente distorcida do que a gente realmente é, certo? Abraão não é um enganador, ele passou esse aspecto para Abimeleque. Com isso ele faz esse juramento. E no verso 24, Abraão responde, juro, certo? Depois, ele já aproveitando o ensejo, o que ele diz? No verso 24, ele já diz que houve uma contenda a respeito de um poço e o povo tomou o poço dele, certo? E ele provavelmente tinha escavado esse poço, ele já aproveitou o ensejo ali, já que não é para um enganar o outro, olha o que aconteceu, já trouxe a situação. E aí, como a irmã Carol disse aí no verso 27, tomou Abraão as ovelhas, os bois, e ele fez um ritual ali, para quê? Para que aquele ritual pudesse consagrar, né, a respeito do acordo que eles estavam fazendo. Ó, daqui para diante, né, os poços que eu cavar, né, serão meus, certo? Estavam concordando a respeito daquilo. Por isso que destaca o lugar, destaca o que Abraão fez, né, como que fez, né, fala ali de sete ovelhas? Fala ali de 7 ovelhas que foi separada ali para quê? Para que pudessem formalizar aquele acordo. Aquilo, irmãos, nós temos nada mais é que um contrato. É o que nós temos hoje. Você não redige um contrato para poder firmar com... Quem aqui é empregado regime CLT aqui? Que eu não sou mais, né? Pastor, né? Aquilo que a gente... Aquele contrato que a gente assina lá na empresa quando a gente vai pegar o nosso emprego é um contrato, certo? Aquele papel que você assina lá. Quando você é contratado, você não assina um papel? Se você lê ali, aquilo ali é um contrato formal. Então, nada mais é que o que Abraão está fazendo aqui é um contrato formal com Abimeleque a respeito da posse desses poços, certo? Ou de futuros poços. Tudo bem? Por que isso é importante? Vamos pular ali já. Eu quero fechar aqui. Gênesis 26, vai lá na frente, lá, ó. Olha só o que vai acontecer. Verso 18. Gênesis 26, 18. E tornou Isaque a abrir os poços que se escavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque quem que os entulhou? Os filisteus, gente. Olha só, gente. Tá vendo? Gênesis verso 20.
Gênesis 26, verso 18, entendeu? Eles entulharam, houve contendas futuras ainda, entendeu? Então, tipo, era importante manter a posse desses poços, era importante esse acordo, era importante esse reconhecer de Abimeleque, de Deus sobre a vida de Abraão, entendeu? Porque cada um estava protegendo o seu bem-estar, o bem-estar da sua família, o bem-estar dos seus reinos, certo? E mais para frente nós vamos ver aí ainda, vamos passar em cima e vamos ver que após a morte de Abraão, algumas coisas vão acontecer ainda, certo? Fechou aí? Acompanhe o estudo lá, certo? Se você perdeu algum ponto importante aí, volte lá, vou postar daqui a pouco. E ouça de novo, se aprofunde, extraia outros pontos, certo? Se na leitura, sim, por exemplo, se na leitura tua, no teu estudo lá separado, ó, eu separo, né, pelo menos mais uma horinha, né? Uma hora foi aqui, se eu escutar o áudio de novo e acompanhar detalhadamente, ressaltando os pontos, eu vou poder ter mais uma hora. Se nessa mais uma hora, né, em cima desse tema, destacou algo, você sentiu, né, algum destaque, anotem, manda lá, comenta, certo? Para que a gente possa estar interagindo. Nós temos que interagir agora, certo? Nós já caminhamos 5 meses, certo? 5 meses? Fechou hoje fecha 5 meses. Próxima semana já é o 6º mês, gente. 6º mês de estudo. Então são 6 meses, nós estamos entrando no 6º mês, certo? Não é pouco tempo, certo? É sinal que dos 53 ou 54 semanas que tem o ano, nós já fizemos próximo de que 20, 25 aulas já, tudo bem? Certo? Quando nós terminar esse mês. Então, já tem chão, agora é a hora de nós começar a interagir, nós começar a deixar pergunta, começar a deixar comentário, ponto de vista. Não tenha receio de deixar um ponto de vista. Ah, mas vai estar errado. É para isso que serve, certo? Por isso que isso aqui não é uma pregação, por isso que isso aqui é uma aula. Porque você pode levantar a mão, pode interromper, pode levantar uma pergunta, pode levantar uma questão, pode levantar até dúvida, certo? Aqui não é para você só ouvir. Aqui é para nós interagirmos e aprendermos juntos, certo? Vamos se pôr de pé, agradecer a Deus por mais esse domingo de estudo da palavra dele. Obrigado, Senhor Jesus, por cada vida, Senhor, que até agora aqui esteve, Senhor. Eu creio, Senhor Jesus,